Você clicou nesse vídeo esperando ver dicas sobre como correr a sua primeira meia maratona e eu tô aqui para te dar um presente de Natal. Eu vou te falar tudo o que você precisa saber para correr a sua primeira meia maratona. Quantas vezes por semana você precisa correr? Quantos quilômetros tem que ter o treino longo? Qual o volume semanal? Como deve ser o seu tênis? Até uma questão ali de quanto gel de carboidrato você deve ingerir. Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai ter muita coisa legal para você aqui. Meu nome é Alex Tomé, eu sou treinador de corrida e eu listei aqui alguns pontos específicos que são as dúvidas que as pessoas mais me perguntam sobre meia maratona, principalmente para quem vai correr a sua primeira meia maratona, que, na minha opinião, tem que ser tratado de uma maneira completamente diferente de alguém que já corre meias maratonas e quer melhorar o seu tempo. A primeira dúvida é sobre quantas vezes por semana você deve correr. Primeiro, é interessante que você saiba que a frequência de treino é uma variável muito importante do treinamento. Então, quanto mais você treinar, melhor será o seu desempenho, simplesmente pelo ponto de que você vai dar mais estímulos para o seu corpo melhorar. Porém, a gente sabe que pessoas que estão começando, que não correm há tanto tempo assim, têm uma alta incidência de lesão quando exageram no número de vezes de corrida na semana. Então, o que eu vejo normalmente aqui é 4 vezes por semana para quem vai correr uma primeira meia maratona. Pô, Alex, mas eu só posso correr 3 vezes por semana? Talvez até dê, até pode ser suficiente, mas se você conseguir correr 4, eu acho melhor. E você pode inclusive fazer uma alternância, uma semana de 3 vezes, uma semana de 4 vezes. Então você pode colocar como, por exemplo, segunda, quarta, sexta, domingo, terça, quinta e sábado. Assim você sempre tem um dia entre um treino e outro de descanso. Então isso pode ser bem interessante porque você dá tempo para o seu corpo se recuperar e você consegue manter uma alta frequência de treinos. Então, entre 3 e 4 vezes eu acho excelente. Se você já consegue correr 4 vezes, não sente nenhum tipo de lesão, não sente que está tendo uma sobrecarga, 4 vezes seria excelente. O segundo ponto aqui é o treino longo. Quantos quilômetros deve ter o treino longo? Olha, isso é uma pergunta um pouquinho difícil também, porque quando a gente fala de pessoas que já correm meias maratonas, tem alguns estudos mostrando que a gente pode exceder o 21 km e a gente vai continuar tendo uma melhora de desempenho. Então, tem atletas que eu treino que já são melhor treinados, que vão fazer 26, 28 km para meia maratona. Para quem vai fazer uma primeira meia maratona, isso não tem necessidade. O que a gente pensa é você chegar lá e simplesmente entregar os seus primeiros 21 km de uma maneira segura e principalmente ter uma boa experiência. Então, a minha sugestão, se você conseguir ficar entre 18 e 20 quilômetros, é bem suficiente. O que acontece é que nas semanas de treino, quando você está treinando e vai fazer o seu treino lá de 18, 20 km, você vai estar vindo de uma semana de treinos. Então você vai iniciar o treino longo já com uma certa fadiga residual de outros treinos. Quando você vai para a prova, você vai estar totalmente descansado porque foi feito um polimento. Então provavelmente fazer 21 km em prova, ainda mais com a questão motivacional de estar lá no meio das pessoas, vai ser mais fácil do que fazer 18 km em treino. Então, se você conseguir entregar lá uns 18, 20 km, excelente. Alex, mas 18 ou 20? Depende do seu nível. Se você conseguir fazer 20, melhor. Mas se não conseguir 18, já é bem suficiente. O terceiro ponto aqui é sobre a questão de volume de treino. É muito controverso porque depende se você vai treinar 3 ou 4 vezes por semana. Mas vamos supor que você vai fazer 4 vezes por semana e você vai fazer entre 8 e 10 quilômetros nos treinos da semana, mais um treino de uns 20 quilômetros no final de semana. A gente está falando aqui entre 40 e 50 quilômetros de volume total. Então, eu diria que entre 35 e 50 seria muito bom. Aí pode dizer assim, pô Alex, mas 35 e 50 é bastante diferença. Realmente é bastante diferença. Mas tem gente aqui que vai fazer a primeira meia maratona em 2 horas e 20 e tem gente que vai fazer já a primeira meia maratona abaixo de 2 horas. Então considere também o seu nível. Se você conseguir colocar entre 40 e 50 é excelente, mais próximo de 50 maravilhoso, mas se conseguir até uns 40 por aí, já está muito bem, você provavelmente vai conseguir entregar uma boa prova. O quarto ponto aqui, as pessoas até não me perguntam sobre isso porque elas tentam fugir disso, na verdade, que é a questão da musculação. Cara, você precisa fazer musculação, eu vou te explicar por quê em 3 pontos muito, muito importantes. O primeiro deles é uma questão de lesões. A musculação vai te ajudar a evitar lesões. Se você está subindo o seu volume de treino, se você está subindo a sua distância de prova, você precisa estar protegido. E a musculação ela te ajuda a te proteger. Então, você fazer musculação, o ponto 1 vai diminuir o seu índice de lesão. O segundo ponto, que é extremamente importante, provas de meia maratona já começa uma prova com uma exposição muito longa, onde o músculo passa a ser um fator muito importante. A quebra muscular, a quebra de fibra muscular. O que é essa quebra, Alex?
Basicamente, é aquela microlesão que a gente tem na academia, só que na corrida a gente normalmente quando faz 10, 12, 8, a gente acaba não sentindo porque é pouco tempo em exposição. Quando você vai para 2 horas em exposição, você pode ter uma quebra muscular muito grande. E essa quebra muscular causa um efeito de perda de durabilidade. Durabilidade é uma coisa que tem se estudado muito atualmente e ela depende de várias coisas, hidratação, alimentação, mas a quebra muscular ela é muito importante. E inclusive muito se fala sobre cãibra por fadiga, por desgaste muscular. Quando você tem um músculo mais forte, essa fadiga ela tem uma diminuição muito grande. O seu músculo é mais forte, ele resiste mais. Então a sua quebra ela é menor. Todo mundo vai ter quebra, todo mundo vai perder desempenho durante a prova. Quanto mais forte for o seu músculo, menor essa sua perda, menor essa sua quebra. Se você vai fazer um treino lá de 15, 18 km e sente uma dor muscular pós-treino, isso indica que o seu treino, o seu músculo ainda não está totalmente preparado, ele ainda está se adaptando. E a musculação vai te ajudar bastante a acelerar essa adaptação. E o terceiro ponto da musculação especificamente é a melhora de economia de corrida. Quando você é uma pessoa mais forte, o seu músculo está mais forte, você se torna mais econômico. Quer dizer que você está gastando menos energia para fazer a mesma tarefa. A musculação não vai te deixar mais rápido, não vai melhorar o seu pace. O que ela vai fazer é com que você tenha uma melhor economia de corrida, ou seja, com a mesma energia você pode ir mais rápido ou mais longe, porque você é mais econômico. Então, nesses 3 pontos, a musculação acaba sendo extremamente importante, principalmente se você está falando em primeira vez numa distância. Então, cara, assim, ó, se você vai fazer a meia maratona, pelo menos 1 a 2 vezes por semana de treinos de musculação e, se possível, bastante peso, poucas repetições. A gente tem um vídeo completo aqui sobre treinos de musculação que você pode dar uma olhadinha nesse link que está por aqui. O quinto ponto que eu quis trazer aqui é sobre o tênis. Isso aqui também é muito controverso, vai depender muito, cada pessoa tem um tipo de tênis que gosta mais, mas eu quis trazer aqui uma visão mais geral. Quando a gente tem, e se fala muito sobre tênis de placa, tênis muito responsivos atualmente, eles são realmente muito bons. Só que quanto mais rápido você é, melhor vai ser o seu retorno com esses tênis de placa. Se você vai fazer uma primeira meia maratona, o seu objetivo é completar a prova, ter uma boa experiência, minha sugestão é não se preocupar com isso. Vai pensar num tênis que seja confortável, que seja muito tranquilo para você terminar bem a prova. Aí você vai falar assim, Alex, pô, mas o tênis que não tem placa, ele é um tênis que não vai me dar economia de corrida, é um tênis menos responsivo, talvez eu perca um pouquinho de tempo por quilômetro. E é verdade, provavelmente é isso que vai acontecer. Mas lembrando, seu objetivo nessa prova é terminar bem, é concluir a distância. A partir da próxima prova, aí sim a gente já tem uma referência, já sabe qual é o seu tempo de prova, e aí a gente vai trabalhar para melhorar esse tempo. E aí sim a gente pode falar sobre tênis, sobre outras coisas. Mas por hora eu gostaria que você tivesse uma excelente experiência e terminasse a prova muito bem. E o último ponto que eu quis trazer aqui, que pode ser realmente muito importante para você, é a questão de suplementação intra-prova e intra-treino também. Então, eu sei que às vezes não se fala muito sobre isso, é novidade para quem vai primeira vez para meia maratona, porque quando se corre 10 km você não precisa disso, mas é sobre os géis de carboidrato durante a prova. Isso é muito importante, tá? É realmente muito importante. Quando a gente fala aí de provas e treinos até 1 hora e 10, tá tudo certo, você não precisa repor, simplesmente porque a comida que você ingere, ela já vai se tornar energia e já está lá estocada lá no seu músculo. Só que quando você começa a passar muito de 1 hora, o que acontece é que essa energia, ela já foi usada, claro, o seu corpo vai ressintetizando e vai fazendo nova energia, só que se você tiver disponibilidade de carboidrato na hora, através de um gel, vai ficar muito mais fácil para o seu corpo fazer isso. Se você não fizer isso, não tem problema, o seu corpo vai dar um jeito, ele vai pegar da gordura e vai fazer energia também. Só que qual que é o problema? Pegar lá da gordura e transformar em energia é um processo químico que é muito difícil para o seu corpo. Então ele gasta muita energia para gerar energia. Se você toma um gel de carboidrato, é muito simples, é muito rápido, é uma ligação química muito fácil. Então, e aí ele não gasta tanta energia assim. Então, facilita lá para o seu corpo e dá um pouquinho de gel de carboidrato, porque se você não fizer isso, você provavelmente vai se sentir um pouco mais cansado, mais fadigado, porque justamente tem esse processo que eu acabei de comentar. E é muito importante que você treine isso, porque você tomar gel de carboidrato correndo não é simples, algumas pessoas têm problemas com isso. E você tem que testar isso em treino, no seu ritmo de prova, principalmente tomando água depois de usar esses géis. Então não esqueça de fazer isso nos treinos, porque lá na prova você vai precisar ter treinado isso, até a questão de sabor, às vezes você pega um gel que você não gosta muito, eu já tive um gel, cometi esse erro no meio de uma maratona, peguei um gel que eu não estava acostumado, fui tomar ele e tive que vomitar logo ali na frente, porque era um gel que era muito grosso, muito gorduroso. Então é uma coisa que acho que você deveria treinar muito antes,
Sabe aqueles treinos longos que a gente acabou de falar, 18, 20 quilômetros? Usa a mesma roupa, toma a mesma quantidade de água, faz na mesma hora que você vai fazer a prova, toma o mesmo gel, treina tudo isso para que quando você chegar na prova, você certamente vai estar muito bem preparado. Então é isso, pessoal. Você pode me agradecer depois ou pode mandar um presente de Natal aqui, porque eu tenho convicção de que se você fizer tudo isso que eu falei, você vai conseguir entregar uma excelente meia maratona. Como eu sempre falo para os meus atletas, quando você vai estrear numa prova, numa distância principalmente, eu quero que você tenha uma boa experiência, eu quero que você curta aquela experiência. E realmente não me importa com o tempo. Depois, quando você já tiver um tempo, aí sim a gente vai pensar, olha, fiz em tanto tempo, agora quero melhorar esse tempo. Aí faz sentido. A primeira vez, cara, se importem lá, curtir a prova, porque pode ser um dia realmente muito especial para você. E se você gostou desse vídeo, se isso aqui faz sentido para você, dá uma olhadinha aqui no nosso canal, porque tem vários outros vídeos sobre meia maratona. Alguns deles podem ser muito importantes para você, como por exemplo fortalecimento, treinos de força, treino longo para meia maratona, treinos intervalados para meia maratona. Dá uma olhadinha aqui que eu tenho certeza que tem muita coisa muito legal que vai agregar muito no seu dia a dia.